Então, quando eu falei várias vezes, eu sei que aqui deve ter muitas pessoas novas, eu queria então dizer algumas palavras. Esse é um webcast ao vivo, que desde janeiro, esse aqui já é o quarto webcast ao vivo, no 5º mês. E um mês não deu para a gente fazer, mas esse já é o quarto webcast ao vivo. Então, cada um desses webcasts ao vivo está gravado, está online. Um pouco dos materiais que fazem parte disso também estão online, então você pode pegar de online. Então é muito importante que você saiba exatamente o que está acontecendo aqui. Por exemplo, uma coisa é que então você sabe então que o que está gravado está lá e você pode ir lá, e esse particularmente também está sendo gravado e vai estar disponível quando você precisar. Você terá a capacidade até de fazer um download. Isso vai continuar até o final do ano. Então isso está em continuidade. Então, como vocês sabem, o título é A Verdadeira Fonte da Cura, e se baseia nesses ensinamentos do meu livro que está agora sendo lançado, provavelmente em julho. Essa sessão em particular está conectada em comunhar com os elementos da natureza. Como resgatar a nossa alma por meio da conexão com os elementos naturais. Claro, um dos elementos naturais se refere à terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 elementos essenciais, todos sabemos que sem qualquer um desses elementos não há forma de sobreviver. Se não houver oxigênio, você não respirar, por alguns minutos você já se foi. É a mesma coisa com a água. Se não tem água, é muito difícil sobreviver. Sem terra, sem espaço, sem fogo. Você sabe que a gente não pode sobreviver como um ser humano sem esses elementos essenciais externos. Da mesma forma, não podemos sobreviver como um ser humano, a nossa alma, sem a essência dos elementos interiores. Não podemos sobreviver. Então, o elemento é crucial para ter a conexão com ele. Então, vamos dizer assim, no Tibete, como todos vocês sabem, quando eu visitei lá em 1986, ou em 2007, nas 2 vezes, a minha experiência de estar no Tibete, muito forte, é que essas pessoas de lá, o relacionamento delas com a natureza, por exemplo, a gente estava visitando uma área de onde vem o meu pai. Eu estava tentando tirar umas fotos, eu tinha um tripé. O tripé era o único material refletor que havia lá. Todo o resto, as tendas, é tudo preto. Não havia nada assim, nenhum material de metal brilhando lá. Então, mesmo o meu cobertor era vermelho. Então as pessoas disseram, seu cobertor é muito vermelho e o seu tripé é muito refletivo. E os nossos espíritos da natureza da montanha não vão estar muito felizes aqui. Então, isso trouxe para mim, eu tirei a minha câmera e o tripé por causa dessa característica de reflexão deles. Eles têm tanto respeito lá pelos espíritos da natureza. Eles têm tanto respeito de tudo que é da natureza, assim como também os índios americanos. Quando eu estava visitando no Peru, os xamãs lá no Peru, havia 7 ou 8 xamãs que vieram, e provavelmente, talvez alguns deles até
aí possam visitar a Sangha do Peru e vocês vão saber, eles vão saber do que eu estou falando. A nossa visita lá, havia vários xamãs, fizemos um seminário juntos e foi muito bonito, porque eles falaram comigo e disseram: nosso irmão Fogo está convidando você e dando boas-vindas a você. Nossa irmã Água está dando boas-vindas a você. Nosso irmão Ar está dando boas-vindas a você. Então eles falaram de cada elemento, eles não esqueceram de nenhum elemento e falaram de um por um. Se você esquecer de um deles, eles vão ficar ofendidos. Imagina, o irmão Fogo, se você não for mencionado, ele vai ficar chateado e bravo. De certa forma, eles veem que os elementos não é só da forma que os humanos usam isso. Eles são como humanos também. É uma existência, uma entidade que merece a mesma ou até mais respeito e honra que um ser humano. Então, basicamente, foi muito bonito, uma experiência muito tocante para mim ver o relacionamento deles com a natureza. Apesar de que, vocês sabem, na nossa tradição tibetana, em particular no Bon, é também um sentido muito forte o respeito e a honra pela natureza, nas práticas, honrar, particularmente nas áreas de resgate da alma, trabalhar com a natureza, com os espíritos da natureza, porque eles são as fontes de cura. Não há nenhuma forma, se eles estiverem nervosos, não existe isso deles não quererem te ajudar. Essas qualidades você sempre tem como resgatar deles. Existem cerimônias, práticas e rituais para convidá-los e conectar-se com eles, fazer oferendas para eles se eles estiverem nervosos, como trazer paz para eles, como fazer eles felizes, em algum grau, até mesmo como ter devoção por eles. Uma situação, por exemplo, você faz uma oferenda para ele o que você precisa e ele devolve a alma de alguém que estava perdido. Então, há várias formas de comunicação que estão lá muito com a natureza e que devem ser respeitadas. Então, uma coisa aqui no Oeste que a gente sente falta aqui, eu aqui estou dizendo nós, porque é minha observação geral. Claro, eu não estou falando aqui de todo mundo, mas que nem todo mundo é igual. Mas a maioria das pessoas tem uma relação com a natureza, que nós usamos a natureza e não respeitamos que elas tenham seu próprio espaço, que elas mereçam o mesmo respeito, honrar. De certa forma, nós basicamente usamos, vendemos, compramos a natureza. Não são mais do que coisas de comprar, vender que a gente precisa. Esse tipo de tratamento, as pessoas vão na montanha para se divertir, para esportes, ou, por exemplo, para vencer um jogo, ou Jogos Olímpicos, qualquer tipo de forma de esporte, né? Tudo isso é comercial, é um jogo formal. Ganhar, competição. Esse tipo de relacionamento, ou mesmo indivíduos que vão lá apenas para estar sozinhos e refletir, mas nem tanto. Eles pensam que a própria natureza é alguém que está lá, que você pode conversar e se comunicar com ela, ela pode te prover de alguma coisa que você esteja precisando. Talvez isso tenha mais poder do que aquilo que você tem. Ela pode te dar aquilo que você precisa. Mas não aquele tipo de... A gente vai na natureza, há várias formas diferentes de se relacionar com a natureza, e aqui é importante entender, é como a natureza se fosse como nós. Então, na tradição Bon, em particular, as deusas dos elementos, as deusas de cada elemento, ou as deusas, é como se fosse uma consciência superior iluminada. Elas estão diretamente conectadas através da natureza, podemos ter acesso a elas e nos comunicar com elas e resgatar a energia de cura delas. Então, esse tipo de entendimento. Então,
Para alguns de vocês, provavelmente, é um conceito muito novo e entendimento que vocês talvez nunca tinham escutado isso e não estão muito familiares com isso. Então, estou falando aqui de forma geral e falando um monte de pensamentos e ideias aqui. É quase um jogo. Alguns de vocês estão entendendo direito, alguns devem estar achando do que eu não sei do que eu estou falando, porque não faz muito sentido. Talvez estejam curiosos. Vamos falar assim. Nós falamos. Aqueles que estão aqui um pouco perdidos, pode acontecer. Eu recomendo que você escute os webcasts prévios que estão gravados online. Olhe para isso, há alguns materiais ali. Olhe nesses materiais, conforme eu falo. Acho que a Polly vai provavelmente colocar depois um PDF lá. Provavelmente vocês vão poder fazer já um download disso conforme eu estou falando. As tabelas que a gente mostra, os elementos, as qualidades associadas aos elementos, aquilo que vocês podem aprender. Há várias formas diferentes de resgatar nossa alma, a energia da alma de volta. Nessa sessão em particular, é resgatar a essência da nossa alma por meio dos elementos da natureza. Então, isso é o que eu estava fazendo durante a meditação guiada. Você vive numa área, né? Então, é uma questão muito pessoal. Onde você mora? Onde está a terra? Onde está o seu fogo? Onde está a sua água? Onde está o seu espaço? Onde estão os elementos naturais, os mais próximos a você? Claro, é muito importante fazer essa pergunta. Se você não fizer essa pergunta, talvez seja uma primeira coisa que você tem que perguntar. Se você não perguntar isso muito frequentemente, é bom se perguntar mais. Se você não refletir, agora é um bom momento para refletir. Onde estão esses locais e com que frequência você vai lá? Se você não vai o suficiente, é importante absolutamente visitar lá. É como se fosse ter uma data, um comprometimento com a natureza. Você se compromete com as pessoas e você pode se comprometer com a natureza, com os elementos naturais. Então, com que frequência? Mais tarde eu vou falar mais sobre isso, mas ao menos 3 vezes por semana eu acho que é muito importante focar, em particular aqueles de vocês que estão tentando seguir esses webcasts ao longo do ano. Acho que esse mês, como um trabalho de casa, uma lição de casa, uma tarefa, vai ser que você visite os elementos naturais ao menos 3 vezes por semana, localize isso, visite, e claro, uma vez que você vá lá, quando você visita, como é que você pratica com eles? Vamos explicar isso um pouco melhor. Nós também podemos dar algumas orientações e instruções online mais tarde, uns materiais que vocês possam fazer download também. Também vocês podem fazer o download da meditação guiada como um PDF para que vocês possam escutar. Aí não tenham que ficar lendo, né, por um papel. A gente vai colocar todas essas coisas online para que vocês possam tê-las. Em qualquer momento que vocês queiram fazer o download, vai estar lá. Então, o que você faz? Conecte-se com a terra, com a água, com o fogo, o ar e o espaço. Como eu disse durante a meditação, uma verdadeira conexão através da qual você recebe a qualidade para curar a sua alma. Pense como uma conexão entre a mãe e o filho. Pense como se fosse uma conexão de um casal que já passou sua vida inteira um com o outro, estão com 70, 80, 90 anos juntos e eles dando a mão um para o outro.
Pense, por exemplo, como uma meditação zen, um mestre olhando para uma parede. Ele não está olhando para a parede, mas através da parede. É para não se distrair com emoções, pensamentos. Ele está tentando se conectar com a essência. Todas essas conexões, elas curam. Por essas conexões, nós resgatamos coisas. É similar. É mais ou menos a mesma coisa que se conectar com a natureza. Nós recebemos particularmente a essência do elemento que está faltando. Aquela essência em particular do elemento que está faltando no seu relacionamento, na sua profissão, na sua vida pessoal. Por causa daquele elemento em particular que está faltando, a sua alma está enfraquecida, perdida ou danificada, porque isso afeta a sua alma. Então você tem um sentido profundo de não estar completamente ali. Claro, quando você fica mais, por exemplo, mais grave, com problemas de saúde, ou uma crise emocional, quando isso se manifesta num grau mais severo, mais grave, só aí você reconhece às vezes, nossa, alguma coisa está acontecendo comigo que tem que mudar. Então é importante, não espere até que isso aconteça. Claro, é bom que você reconheça também quando está acontecendo, mas antes dessa possibilidade, há várias possibilidades. Através da natureza é certamente uma das possibilidades para se curar. Provavelmente alguns de vocês estão pensando, mas de onde vêm todas essas ideias dele? Essas práticas e conceitos e filosofias. Essas ideias todas vêm da tradição Bon. Mas vêm de diferentes áreas da tradição Bon. Nós chamamos do veículo causal, do Itikwa. Chamamos isso Languk, que é resgate da alma, força vital, resgate da força vital. Então, o resgate da alma hoje em dia é um termo mais moderno. Terapias, xamãs, praticantes usam também esse termo. Mas o termo original de resgate da alma, de chamar a alma, vem das tradições antigas. Não é que ninguém está criando nenhum conceito novo. Isso são tradições antigas. Nós estamos elaborando apenas os mesmos termos. As pessoas fazem diferentes versões das mesmas práticas. Algumas práticas são ok, mas outras não necessariamente são recomendáveis. Então, por exemplo, um conceito é que nem no Dzogchen. Na prática da grande perfeição do Dzogchen, vários de vocês sabem essa prática de olhar para o céu. O que significa isso? Vários yogis vão no topo da montanha e eles ficam treinando a visão de 360 graus e ficam olhando para o céu. Quando eles ficam olhando para o céu, eles fazem as respirações do Tsalung, as 9, eles limpam os canais, tudo isso, limpam os canais, os chakras. Então eles vão fazendo o Lung e quando eles estão estáveis, a mente, aí eles se conectam com o horizonte, com aquele céu. E o que eles estão fazendo, basicamente, é totalmente o espaço interior e o espaço exterior, fazer isso se mesclar. A união do interior e do exterior, uma grande união do espaço exterior e interior mesclando-se, isso provê uma experiência intensa de abertura da mente, como ir para o deserto. Você não precisa ser um grande praticante yogi. Se você vai para o Grand Canyon, ou se você vai no Canyon e você olha para baixo, se você olha no deserto, no México, a experiência do espaço, ela faz um impacto direto no seu coração, nas suas emoções. Vocês sabem do que eu estou falando. Os yogis antigos aprenderam essas coisas, eles sabem como direcionar, como a exposição não conceitual à natureza pode impactar profundamente
psicologicamente, as experiências emocionais psicológicas. É por isso que eles deixaram essas mensagens e técnicas para nós, e é por isso que estamos fazendo isso aqui agora em particular, e é no livro que eu escrevi, A Verdadeira Fonte de Cura, basicamente, está falando sobre esse espaço ilimitado, esse espaço sagrado, que pode ser reconhecido através do céu externo, mas que está dentro. E conectando-se com esse espaço sagrado sem limites, é onde você pode encontrar todas as essências dos elementos. Disso nós vamos falar mais no mês de junho. No segundo sábado de junho, nós vamos falar o dia inteiro, webcast ao vivo. Aqueles que são novos ainda não sabem, nós vamos colocar aquele slide dos webcasts do ano inteiro. Como vocês podem ver, o webcast do ano inteiro aí, cada webcast ao vivo é muito específico. É um tópico específico do qual a gente vai falar. O de junho, particularmente, nós vamos falar sobre o refúgio interior. Particularmente falar sobre o refúgio interior, sendo o espaço sagrado ilimitado, o céu interior, o espaço interior. Isso é a fonte do elemento essencial que você pode descobrir dentro de você para curar a sua alma. Em junho, então não apenas isso, nós vamos também, temos novidades excitantes. É claro, é o dia inteiro, então eu realmente recomendo que todos vocês separem esse dia agora, bloqueiem sua agenda, a data. Não faça nenhum compromisso. E também fique junto com seus amigos, encontrem-se. E claro, várias sangas, vários grupos e sangas estão organizando essas reuniões. Então vejam onde são os locais dessas reuniões. Então nós vamos ter a sessão de dia inteiro, ensinamento, prática. Especialmente em junho, o que vamos fazer, não apenas eu vou falar, mas alguns outros professores também vão estar falando. A minha ideia é convidar outros budistas. Eles estão muito ocupados, mas nem todos estão podendo ser conectados, mas pelo menos 2 professores vão vir. Eu vou estar na área Bay. Eu queria que alguém na área de Bay Area vai vir o Lama Kaji, um outro Lama. Nós vamos dar, claro, o nome deles e o website deles para que vocês possam saber mais sobre eles. Espero que talvez, até lá, eu espero que 1 ou 2 mais ainda possam ser convidados, mais professores. Estamos trabalhando nisso. Então, isso é em junho. Então, voltando para a natureza, eu recomendo fortemente que todos vocês, 3 vezes por semana, visitem esses locais específicos na natureza, passe ao menos meia hora, 1 hora lá. Aqueles de vocês que sabem as respirações, de 9 respirações e o Tsalung, façam esses exercícios de respiração. Tome as 3 pílulas preciosas das quais nós falamos aqui. Isso significa a mesma coisa que a gente fez durante a meditação, que a gente começou. A quietude do corpo, o silêncio da fala e o espaço da mente, conectando-se com a natureza, com a mente calma. Sente-se nessa conexão e fique tanto quanto você possa. Sempre que você perder a conexão, fique consciente daquilo e reconecte-se. Isso que eu disse. Você pode perder a conexão muitas vezes, não tem problema nenhum perder a conexão. O que não é ok é não perceber que perdeu a conexão. Lembre-se dessa linha.
Claro, tudo é ok, né? Se não for ok, o que não é ok é não estar consciente disso. Porque vocês não estão conscientes disso, é uma grande chance. Pode levar anos e anos para sentir a conexão e se reconectar. Se você está consciente de que não está conectado, a oportunidade de se conectar é maior, é muito maior. A chance é maior porque você está interessado de sempre que você se desconectar. Então essa é a parte importante. Nessa conexão, em 5, 10 minutos, qualquer tempo que você fique, você sabe a cada segundo que essa conexão, você está resgatando a essência daquele elemento como forma de energia e luz dentro do seu corpo, da sua alma. E a sua alma está se recuperando todo segundo, todo minuto daquela conexão. Se a conexão estiver lá, se for genuína, aberta, não conceitual, você claramente está resgatando. E você saberá que cada visita você vai se sentir melhor. A cada visita você vai se sentir mais pleno. A cada visita sua alma vai estar mais viva. Então, claramente você tem que sentir isso. Eu recomendo fortemente fazer essa lição de casa. Então, a outra coisa outra forma de lição de casa é que a prática formal e informal, como eu sempre digo, as duas práticas. A prática formal será visitar 3 vezes, sentar por meia hora ou 1 hora. O tempo que você conseguir ficar sentado e praticar a prática formal. A prática informal será que você, a qualquer momento que você se desconectar, por exemplo, você está sentado lá sozinho, em algum lugar, no café, no trem, você está sentado em algum lugar fazendo uma coisa, de repente você percebe, nossa, estou totalmente desconectado. Então, por causa desse único pensamento ou da tarefa que você está fazendo, você está desconectado. Então, quando você perder a conexão dessa forma, fique consciente e lembre-se que você perdeu a conexão e reconecte-se. Naquele momento em particular, que você tem a capacidade de fazer nesse momento em particular que está sentado, isso é informal. É a prática informal. Então você simplesmente está sentado em algum lugar. E outra prática informal vai ser, você vai para o trabalho, toda vez que você encontrar seu chefe, você se sentir desconectado. Espero que vocês não tenham um chefe assim, mas se você tem um chefe assim, toda vez que você encontrar o seu chefe e sentir-se um pouco desconectado, você vai estar mais interessado em estar consciente da desconexão do que no chefe. Esqueça o chefe naquele momento e fique consciente de estar desconectado naquele momento, porque é o chefe que te causa isso. E você está permitindo isso. Esse padrão não é novo. Há anos isso acontece. Agora que você está interessado, não tanto no chefe, mas está interessado na sua desconexão, você consegue conectar. Você está interessado de estar, você está consciente de estar desconectado. Então a prática informal é toda vez que encontrar seu chefe e desconectar, lembre-se e conecte. Quantas vezes você vai fazer isso numa semana? Talvez alguns números, pelo menos 3 vezes. 3 práticas informais e 3 práticas formais. Então, informal também pode ser na sua vida pessoal, profissão, no seu relacionamento com a sua família. Sabe? Você quer amar sua família, você quer amar sua esposa, seu companheiro, seus filhos, mas, particularmente em alguns momentos, às vezes é difícil amar, difícil se conectar, e aí naquele momento, lembre-se que você está desconectado.
Tente não desconectar com tanta frequência. Em vez de tentar se conectar e desconectar, esqueça a conexão, mas estar consciente da desconexão. Tente desconectar menos. Tente ser você mesmo. Nem mesmo conectar, isso é melhor do que tentar se conectar. Porque a pessoa desconectada vai ter uma dificuldade maior de se conectar. No momento que você está desconectado, se você tentar conectar, não vai funcionar. É um trabalho extra. Então não faça o trabalho extra. Não permita-se desconectar. Apenas fique consciente disso. Então a prática informal, fique consciente da desconexão na família, é a prática informal. Fique consciente durante a semana 3 vezes. Aí você volta para a natureza, lembre dessas situações informais. Ah, nossa, perdi. Eu sei que tenho que curar minha alma, eu sei que falta terra, eu sei que perdi a terra quando encontrei o meu chefe todos os dias, 5 vezes por semana. Eu sei, naquele momento, na minha família, quando eu perdi meu enraizamento, fique consciente daquelas coisas. Quando você for para a natureza, você vai ter mais razões para ir para a natureza e uma boa razão para resgatar a terra, para resgatar sua energia da terra de volta, para curar a sua alma. Então, espero que isso esteja claro para essa sessão.